Olá pessoal, bem-vindos ao canal Estude Info. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as teclas de atalho do Windows 10, especificamente as teclas que utilizam o botão Iniciar, também conhecido como botão Windows, juntamente com alguma outra letra do meu teclado. Então a gente vai de A a Z vendo o que essas teclas fazem no nosso computador. Vamos lá dar uma olhada? Tá? A gente vai verificar aqui algumas teclas de atalho de A a Z hoje. A gente faz as combinações junto com a tecla Windows, que a gente usa também para abrir o nosso menu iniciar. Tá? Não são todas as teclas de atalho que a gente tem, mas são as principais aí de A a Z, certo? Então, o que são as teclas de atalho? As teclas de atalho elas são uma facilidade, né, que alguns programas fornecem para que alguns comandos sejam executados de maneira mais rápida, sem o uso do mouse. Tá? Então, o próprio nome dela já diz, né? Se é um atalho, é um caminho mais rápido para a gente executar alguma tarefa. Quem usa bastante aí sabe que facilita a vida. Algumas teclas aí, elas são padrões, né? Elas são universais, como por exemplo as combinações Ctrl+C e Ctrl+V, que o Ctrl mais o C é o copiar e o Ctrl+V é colar. Algumas pessoas vão lembrar também do Alt F4, que é fechar, que ela é padrão para todos os programas. Tá? Mas aqui a gente tem, cada programa usa algumas coisas específicas, né? Depois, mais para frente, a gente aborda essas universais aí. Então, essas teclas específicas, elas dependem do programa que está sendo executado no momento. A gente vai ver com as teclas que usam o botão Windows, que eu já falei para vocês que ele abre o menu iniciar. Mas se eu manter ele pressionado e utilizar uma outra tecla, a gente pode utilizar outras funções aí do nosso atalho do botão Windows. Tá? Então vamos lá as primeiras funções. Né? Windows A. O Windows A, reparem o seguinte, né? Toda vez que a gente tem alguma letra aí do nosso teclado, como o Windows ele é por padrão, ele é em inglês, então ele vai tentar lembrar alguma palavra do inglês, certo? Não são todas, vocês vão ver mais para frente aqui, tem algumas que não tem nada a ver, né? Mas a maioria delas eles tendem a alguma palavra do inglês. Né? Então vamos lá. Windows A, no Windows 10, o que ele faz? Ele abre a central de ações do Windows 10. O A, central de ações do Windows 10. Então, ó, aqui ele deu certo no português, né? A de ações. Mas se a gente fosse para o inglês, seria o A de Action, né? Seria a Action Central, que é a central de ações do Windows 10. Windows B, é mostrar ícones ocultos da barra de notificações. Né? Aqui para a gente já não tem uma ligação com alguma palavra que a gente tem. Windows C, o C de Cortana. Cortana é o assistente virtual aí do Windows. Para quem utiliza iPhone conhece a Siri, para quem utiliza Android conhece o Google Now. Tá? Quem aí tem dispositivos da Samsung conhece o Bixby também, então é a mesma coisa. Windows D, ele minimiza todas as janelas e exibe a área de trabalho. O Windows D, então, ele vai me mostrar o desktop, desktop também conhecido como área de trabalho. Tá? D de desktop. Windows E, que ele é bem comum aí, bastante usado, ele abre o explorador de arquivos, ou seja, o Windows Explorer, é Edge Explorer, tá? Não é Internet Explorer, não confundam, tá? É o Windows Explorer, é o explorador de arquivos, não o nosso navegador de páginas. Até porque do Windows 10 a gente não tem aí o... A gente tem, mas por padrão ele é desativado no Internet Explorer. Por padrão é o Microsoft Edge. O Windows F, ele abre o hub de comentários. Windows G abre a gravação de tela ou o Xbox Game Bar. Tá? Então a gente consegue aí fazer uma gravação de tela do nosso Windows 10 sem utilizar nenhum outro programa, só utilizando o próprio Windows aí. O Windows H, ele abre a ferramenta de ditado, né? Então se você estiver aí utilizando o microfone para fazer alguma tarefa, o Windows H ele vai ditar, você vai ditar as palavras, ele vai escrever para você. O Windows I, ele abre as configurações do Windows 10. Windows J, dica de uso, quando a gente está usando a função de dica, tá? Se a gente não estiver utilizando a função de dicas, não abre nada. Windows K, ele abre o menu conectar. Windows L, ele bloqueia o usuário ou o computador, né? Se a gente quiser assim chamar. Então, ó, L de lock, né? As pessoas utilizam bastante também esse comando aí. Então, L bloqueia o usuário, tá? Aí, para você desbloquear, você tem que colocar a sua senha aí novamente. Se não tiver, você vai só apertar Enter e ele volta para o que você estava fazendo. O Windows M, ele minimiza todas as janelas. Então, o M de minimizar aí. Ele faz a mesma coisa que o Windows D, tá?
Porque se ele minimiza tudo que está aberto, ele volta automaticamente para onde? Para a minha área de trabalho. Windows N, nenhuma função. Windows O também não faz nenhuma função. Né? Então aí algumas teclas que são mortas. Né? A N e a O não utilizam nenhuma função aí no nosso Windows 10. Windows P abre o menu de projeção ou projetar. Tá? Então, ó, se você tem algum outro dispositivo conectado aí, né, um dispositivo de projeção com uma televisão ou um projetor, você quer escolher entre qual tela você quer exibir, se você quer estender, se você quer duplicar, se quer só a tela do projetor ou só a tela do seu computador, essa é a opção que você vai utilizar para exibir em mais de um monitor a sua imagem aí. Tá? Windows Q, ele abre a busca do Windows 10. Windows R, ele abre o executar, em inglês é run, tá? Então R de run, que seria o correr, executar. Tá? Windows S é a mesma coisa que o Windows Q. Tá? Então o S vem de search, né? Que é o buscar em inglês. Windows T vai para os aplicativos da barra de tarefas. A barra de tarefas em inglês é o taskbar. Então, aí a gente vai para os aplicativos da barra de tarefas. Windows U abre as facilidades de acesso. O Windows V abre o histórico da área de transferência. Aqui é uma opção que a gente não tinha, né? Então, área de transferência é o local onde ficam armazenados os arquivos, né? Ou alguma coisa que a gente copia do nosso computador. Enquanto a gente não cola em nenhum lugar, ela fica lá na área de transferência. Mais para frente a gente pode abordar um tema só sobre isso também. O Windows X abre o acesso rápido. O Windows Y e o Windows Z fazem a mesma coisa, tá? Eles alternam entre a realidade aumentada e o desktop, se tiver ativada essa função. Por padrão, no Windows não vem ativado, então se você for tentar ir fazer no seu computador e for o Windows 10, você vai apertar a tecla Windows Y e o Windows Z e não vai acontecer nada. Tá? Então se você gostou, você pode se inscrever também nos outros canais. Instagram, Estude.info, YouTube, Estude.info, também você vai procurar lá. Facebook, facebook.com/estudiinfo e o meu site que é o estudiinfo.com.br. Espero que tenham gostado e até a próxima.